Privilégio receber você aqui para a gente iniciar essa série de 4 episódios e a gente começa hoje falando sobre um aspecto muito importante da mudança de rumo da nossa vida. Antes de falar propriamente do episódio, todos nós aqui tomamos decisões com muita frequência e logo cedo a gente começa a tomar decisões. Muito cedo a gente decide mais ou menos a área que a gente sonha estudar e ali, sei lá, perto do 7º ano, 8º ano, 9º ano, a gente já mira o ensino médio para mais ou menos aquilo que a gente vai ter que se preparar para encarar na faculdade. Outros começaram a escolher profissão ou talvez pela necessidade da vida foram escolhidos por uma profissão ainda na sua adolescência. Logo a gente também começa a escolher com quem a gente vai se relacionar. Alguns mais cedo, outros mais tarde, e a gente vai tomando essas decisões que vão dando rumo na nossa vida, vão fazendo com que a nossa vida seja, por exemplo, aqui em Campinas e não no Rio de Janeiro, aqui em Campinas ou perto aqui de Campinas e não nos Estados Unidos. Ao longo da vida a gente vai tendo chance e a gente vai fazendo escolhas, e como diria o velho poeta, cada escolha, uma renúncia, isso é a vida, estou lutando para me recompor. A gente vai tomando decisões, e essas decisões vão moldando a nossa história, moldando quem nós somos. Nós decidimos, alguns decidem a quantidade de filhos que vão ter, outros, é bem verdade, às vezes não conseguem ter a quantidade de filhos que esperaria, por diversas dificuldades que a vida apresenta, outros vão dando descuidos e têm mais filhos do que imaginavam que deveriam ter. E a gente vai indo, e a gente vai decidindo, a gente vai tomando decisão, a gente recebe uma proposta de emprego ou de mudança de cidade, e a gente aceita ou não. E tudo aquilo é um grande emaranhado de possibilidades, e cada vez que a gente toma uma decisão, a vida toma um rumo, e a vida toma outro rumo, e a vida toma outro rumo, e esses rumos a gente tem que lidar com eles, não é verdade? A gente precisa lidar com os rumos que a gente toma na nossa vida, do melhor ao pior, daqueles rumos, daquelas decisões que deram muito certo, daquelas decisões que deram muito errada, daquelas decisões que nos trazem profundo prazer e alegria, e daquelas decisões que nos trazem alguma dificuldade. A verdade é que a gente vive lidando com o fato de que tomamos decisões e estabelecemos um rumo para a nossa vida, e a nossa vida vai ganhando um rumo, e quanto mais a gente olha para trás, mais difícil parece mudar aquele rumo, diante de tantas decisões que a gente já tomou em direção a um rumo que está nos levando para um lado, e mudar o rumo, virar a direção, nem sempre é simples. O que eu queria te chamar a atenção nessa série não é o problema de você ter tomado decisões com quem você casou, com aonde você trabalha, onde você vai estudar, ou a cidade que você mora, ou alguns outros aspectos do ponto de vista emocional, da sua saúde física, do esporte que você gosta, do time que você torce. Não tenho nenhuma pretensão em tirar corintianos e torná-los são paulinos, nem palmeirenses, né, bom? Eu só penso que a proposta dessa série, ela aponta para o fato de que se você for honesto, porque é a verdade que vale para a minha vida, as nossas escolhas foram frutos das nossas próprias decisões. Nós tomamos as decisões que tomamos. Talvez você, que possa ter crescido num lar profundamente espiritual, com pais e mães que sempre te orientaram a colocar as coisas na mão de Deus. É provável que você tenha a impressão que eu orei, pedi a vontade de Deus e a vontade de Deus foi feita. Mesmo para você que pensa assim, eu queria no mínimo, fazer você balançar um pouco nessa sua convicção, porque se a gente for honesto, numa fase mais imatura da vida, muitas vezes eu reconheço, alguns de nós e alguns de vocês poderiam ter uma boa fala agora, pegar um microfone, se levantar e dizer, não, realmente eu tenho convicção de que tal decisão foi vontade de Deus, mesmo quando eu era muito novo. Mas a verdade é que nós confiamos muito mais em nós mesmos nas decisões que tomamos do que exatamente em Deus. Eu falei para vocês, em algum momento do ano passado, meu filho ele fez uma peneira, o Rafael, uma peneira de basquete, e nessa peneira, 50 meninos estavam nessa peneira, e
só 2, se eu não me engano, passaram nessa peneira, e eu via muito, eu não subi para assistir, porque eu estava muito pior do que eu estou hoje. Hoje eu estou mancando ainda, né? Tem um período aí que eu ainda devo mancar por conta do rompimento do tendão de Aquiles, mas já estou bem melhor. Mas naquela época eu estava ainda na cadeira de roda, o clube era uma escada, 2 escadas para chegar na quadra onde foi a peneira, e quem acompanhou ele foi a Paula, e eu fiquei fora na recepção do clube ali, desesperado, como qualquer pai, para ver se meu filho ia passar ou não, e a gente via muitos pais saindo, eu vi muitos pais e mães saindo com seus pequenos de 11 anos, 12 anos de idade, e todos eles, sem exceção, falavam assim para os seus filhos: fica tranquilo, Deus sabe o que é melhor para você. Mas eu via no rosto daquelas crianças que eles não aceitavam com tranquilidade aquela frase, principalmente pelo fato de não ter passado na peneira. Essas frases, Deus sabe o que é melhor, apontando para a gente um caminho, uma direção, e pedindo para que a gente aprenda a se submeter à vontade de Deus, e é aqui que eu quero balançar suas convicções, elas muitas vezes são muito mais assim, parte de uma cultura em que Deus está presente dentro da nossa cultura brasileira, por conta do catolicismo, por conta dos evangélicos, do que exatamente por uma convicção mesmo de que a gente se submete à vontade de Deus, como o Igor falou aqui, que o C.S. Lewis nos convida a fazer. Nesse sentido, as suas boas decisões e as decisões que hoje te trazem alguma dor, algum questionamento, que te levaram para rumos um pouco diferentes, ou um pouco mais complicados do que talvez você fique pensando: se eu tivesse decidido por aquilo, talvez não estaria do jeito que está. Essas decisões, as boas e as ruins, as difíceis e as fáceis, as que te trazem grande prazer e as que te trazem talvez dúvidas, todas elas precisam passar pela revisão do rumo de vida. E não necessariamente para você deixar aquele emprego, deixar aquele relacionamento ou deixar aquele jeito, mas obrigatoriamente para revisar o rumo da vida, no sentido em que cada um desses rumos que eu e você escolhemos, eles podem passar por um processo 180 graus, um processo reverso, um processo de que, de repente, essas decisões que foram tomadas por você te levaram para um rumo, para uma direção, e talvez algumas dessas decisões não vão mudar. Você vai continuar trabalhando onde trabalha, vivendo onde vive, mas eu penso que cada uma dessas decisões precisa enfrentar o processo reverso, o processo da avaliação de como aquilo, mesmo se mantendo mais ou menos sendo a decisão tomada, mas agora para uma nova direção, para um novo rumo. Essa palavrinha nas Escrituras, no Novo Testamento, na sabedoria bíblica, é uma palavra que talvez você conheça do mundo empresarial, a metanoia. Jesus ele fala sobre ela bem no começo do seu ministério, quando ele diz: o tempo chegou, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas notícias. A palavra arrependimento, nessa fala de Jesus, é a palavra, está obviamente conjugada no tempo correto, mas é a palavra que, na sua origem, é a palavra metanoia, arrepender-se. Arrependimento, nas Escrituras, é metanoia. Arrependimento, na nossa cultura, ela se parece muito mais com remorso. Estou arrependido do que falei, estou arrependido do que fiz, estou arrependido de ter tratado fulano ou beltrano assim, estou arrependido de ter comprado aquele carro, estou arrependido de não ter ouvido a minha esposa. E isso a gente se arrepende com certa frequência. Né, maridos? Fala amém aí, pessoal. Estou arrependido de não ter dado ouvido para minha esposa. E isso é uma tristeza. É uma sensação ruim, é um coração entristecido porque a gente gostaria de ter feito de outro jeito, mas já fez daquele jeito e a gente lida com isso. Arrependimento, na nossa cultura, se parece muito mais com tristeza e remorso do que exatamente com metanoia. A ideia da metanoia é uma ideia que, sim, talvez envolva tristeza, uma tristeza profunda por caminhos que tomamos, mas a ideia da palavra metanoia, ela dá uma ideia de mudança de mente. Ela é uma ideia que, a ideia de meta, né, para além de, e noia,
ainda que remeta para outros assuntos, mas noia é mente, nous é a ideia da mente, do cérebro, é a ideia de que agora eu assumo uma nova mentalidade, uma nova maneira de encarar as coisas. Só que na sabedoria bíblica, a palavra metanoia ainda ganha um conceito um pouco mais amplo, que é o conceito que Jesus apresenta, que é uma ideia de que a partir do momento em que ele chega, a ideia do tempo chegou é que ele mesmo chegou, Jesus, o reino de Deus se aproximou, ele traz o reino de Deus, e nesse processo ele fala assim: convertam-se. Mudem a direção da vida de vocês e creiam nas boas notícias. Esse converter-se, que envolve diretamente essa ideia de reverse, de reverso, de 180 graus diferente do ângulo e da direção que você ia. Para algumas dessas histórias que a gente vai contar aqui, não vai significar talvez sair do lugar em que está, mas vai significar olhar a vida, pensar a vida, se entristecer com algumas coisas, mas absolutamente passar a viver aquela mesma situação a partir de um novo rumo, o rumo oferecido pela relação com Jesus. E hoje, a gente começa essa série e a gente vai mostrar 4 histórias de 4 pessoas que se relacionaram diretamente com Jesus e todas elas foram convidadas a um profundo arrependimento, a uma profunda transformação, a uma nova direção para a sua existência. E hoje a gente começa com uma história que fala sobre um trabalhador, um pescador. E a gente já vai conhecê-lo. E aí, ao falar sobre trabalho, eu cheguei no livro, não sei se alguém aqui conhece, Sociedade do Cansaço. É o livro desse coreano, filósofo coreano, que hoje trabalha na Universidade de Berlim, na Alemanha. Por falta de um coreano para falar o sotaque correto, é o Byung-Chul Han. E deve ser quase isso. Tá certo? Byung-Chul Han. É o Han, o doutor Han. No livro Sociedade do Cansaço, ele depende que há uma ideologia positiva na nossa geração, em que nós somos convidados, e aí eu falei um tempo atrás sobre coach, né? A gente é convidado na sociedade atual a entender que as metas são alcançáveis, que a gente consegue, que os nossos limites, nós mesmos limitamos a nossa cabeça, que a gente pode dirigir o nosso próprio helicóptero e acalmar o motorista do helicóptero, que a gente pode fazer essas coisas de tal forma que a gente é capaz. Se enquanto a gente tinha uma sociedade industrial baseada em medo e culpa, uma sociedade industrial que você faz o seu direitinho para não sofrer uma punição no trabalho, e medo e culpa dominava o ambiente de trabalho, chefes autoritários, ordens autoritárias, assédio moral, em que a gente era demitido, o chefe xingava a gente, falava alto com a gente, não sei se alguém já teve um chefe assim aqui, mas hoje não. Hoje o mundo é um mundo da meritocracia, é um mundo do resultado, é um mundo de uma ideologia positiva em que você alcança e que você chega lá e a gente sempre se sente capaz, e quando a gente não alcança, a gente se sente muito incapaz, porque tem alguém na sua empresa que alcança. E aí o Byung-Chul Han, ele vai dizer que o indivíduo hoje, ele se explora e acredita que isso é realização. Ele vai ao seu limite. As doenças emocionais nunca foram tão presentes no ambiente de trabalho como hoje. Burnout não era um termo que se usava há 10, 15, 20 anos atrás, mas hoje é muito presente a ideia do burnout, esse cansaço excessivo por conta do trabalho. E a ideia dele é que essa é uma sociedade que naturalmente caminha para o cansaço, porque não é possível viver sob a pressão da ideologia positiva de que você sempre vai conseguir fazer tudo que você quiser. E ele diz que isso afeta profundamente o mundo inteiro, nessa sociedade do cansaço. E obviamente que ele vai convidar a gente a se desvencilhar disso. É muito difícil, a gente trabalha bastante, a gente tem no trabalho a nossa identidade muitas vezes, e isso é muito marcante nessa sociedade. Falar sobre cansaço e descanso, penso que em breve, não muito distante desses dias, a gente deve sim conversar sobre esse reino de Deus em que a gente é também convidado a descansar. A gente é convidado a entender o descanso como uma bênção preciosa que Deus traz para a gente e que a gente desaprendeu a descansar dentro dos propósitos e propostas de Deus.
essa sociedade entende o trabalho e o trabalho nos consome. E esse rapaz, o Simão Pedro, pescador, ele vive num tempo muito diferente do nosso, há mais ou menos 2000 anos atrás, mas ele, de alguma forma, ele é impactado pela sociedade do trabalho e essa sociedade cansada, porque o trabalho, em algum momento, era tudo o que ele tinha. Pedro, ele pescava nos mares da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, é o lago de Genezaré. Se alguém já foi a Israel, agora não é um bom momento para ir, mas se você for a Israel, a geografia diz que esse lago, assim, para você atravessar de barco esse lago, assim, de uma ponta a outra, de uma margem a outra, de leste a oeste, você vai gastar mais ou menos 4 horas de barco. E se você for atravessar ele de norte a sul, de uma ponta a outra, você vai gastar mais ou menos 2 horas de barco. Então, ele realmente ser chamado de mar é muito comum. E é um mar muito rico em alimentação e produção para aquela região da Galileia, onde Jesus está. Jesus está por ali, começando o seu ministério, e algumas das primeiras pessoas que ele se aproximam são de pescadores. Pescadores é uma profissão... os pescadores fazem parte de uma classe muito desprezada em Israel, uma classe de subsistência. É gente que talvez não teve uma formação um pouco melhor e eles trabalham. E o trabalho de um pescador é mais ou menos assim: o que ele consegue naquela noite é garantia de que ele se alimenta no outro dia. O trabalho de um pescador, ele depende absolutamente, alguns de nós dependemos de um salário mensal e às vezes com um adiantamento quinzenal. Em alguns países o pagamento é semanal. Outros têm o cálculo por hora. Aqui, nesse contexto de Israel, de um pescador como Simão, ele depende da pesca diária. Diariamente ele precisa ter o seu sustento para levar para casa e o imposto para pagar para o Império Romano, sob a possibilidade de, ao não pagar, algum dos seus familiares serem levados como escravos por um tempo, até que ele pague o que ele deve para o Império Romano. Essa é a vida do pescador naquela época. Simão, ele tem uma indústria de pesca pequena, não dá para dizer que Simão é rico, mas Simão conseguiu uma mínima organização. Ele e André, seu irmão, trabalham juntos e junto com eles são sócios de Zebedeu. Zebedeu é o pai de Tiago e João. Talvez são nomes que você conheça do Novo Testamento: Pedro, Tiago, João e André. Pedro, Tiago, João e André. Talvez Pedro, Tiago e João, para muitos de nós é mais conhecido, porque eles são discípulos, talvez, ao longo da jornada de Jesus, dos mais íntimos. E é nesse contexto que a gente vai olhar a possibilidade de um novo rumo que Jesus oferece para esse pescador e para os demais. Mas aqui em Lucas capítulo 5, o foco é como Jesus dá um novo rumo para o trabalho para Pedro. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, o mar da Galileia, que eu falei para vocês, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Era muito próprio, depois da pescaria, o pescador lava suas redes, dobra suas redes e deixa ela pronta para o outro dia de trabalho. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Não havia microfone e Jesus, de forma muito inteligente, ele usava a brisa que vinha da água para que a voz dele ecoasse melhor para as multidões que o ouviam. Ele estando na água e falando alto, era mais provável que muitas pessoas conseguissem ouvir a voz de Jesus. Tendo acabado de falar, perceba que, texto de Lucas 5, não se preocupa em mostrar o que Jesus ensinou, porque o que Jesus ensinou está exatamente no diálogo que vem a seguir com o Simão. O foco desse texto não é o que Jesus ensinou naquele dia, naquela praia, sentado naquele barco, mas exatamente o contato dele com Simão. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e diga a todos, lancem as redes para a pesca. Faltou uma palavrinha aí. Vá para as águas mais profundas, lancem as redes para a pesca.
Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por quê? És tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Veja bem, entenda o que está acontecendo. É muito melhor, um pescador experiente sabe que o melhor horário para pescar no lago de Genezaré é à noite. Ele pesca durante toda a madrugada, e naquela madrugada, a noite toda, lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede, ele não pescou absolutamente nada. Muito entristecido, enfraquecido, com fome, cansado e vontade de ir embora, ele chega no lago, parando os seus barcos bem manhãzinha, e eles começam a lavar as suas redes, e junta-se uma multidão. Jesus chega e fala: você me empresta seu barco? Simão empresta o barco. Eles ficam ali aguardando o final da fala de Jesus, e ao final da fala de Jesus, Jesus diz para eles: voltem para o mar e vão pescar. E Pedro dá essa resposta um pouco contraditória. Olha, a gente fez isso a noite inteira e não veio absolutamente nada. Mas já que o senhor está falando, a gente vai. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, provavelmente o barco de Tiago e João, seus sócios, e para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Então eles puxam uma rede, puxam outra rede, muito peixe, o barco não está resistindo, eles chamam outro barco, esperam o outro barco chegar, divide de um barco para o outro das redes, e os dois barcos quase vão a pique, porque é muito peixe que eles alcançaram no pior horário do dia. Provavelmente Jesus pregou ali, quem sabe, das 8, 9 horas da manhã até umas 10, 11 horas da manhã. É possível que essa cena esteja acontecendo próximo do meio-dia. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, assombrados com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, tem todo um contexto ali, né? Toda uma explicação, mas ligue uma coisa a outra. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus diz: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Há um encontro transformador na vida de Simão Pedro, que vai mudar radicalmente a sua história. Como a gente já pode perceber, você conhece Simão Pedro como apóstolo Pedro, como São Pedro. São Pedro tem uma data no mês de junho, dentre as festas juninas do calendário católico. Pedro é conhecido como bispo da Igreja de Roma. Pedro é um dos escritores do Novo Testamento. Pedro é um dos homens mais respeitados na cultura cristã. Pedro é o principal discípulo de Jesus no Novo Testamento. Mas Pedro, até esse momento, é um pescador no Mar da Galileia. Algumas reflexões que eu queria trazer para você, para que você mude o rumo no trabalho, da forma como você encara o trabalho. A primeira coisa que acontece nesse texto é que há uma nova atitude diante das frustrações no trabalho. Não sei se eu deveria, acho que não. Mas a pergunta eu vou fazer, mesmo que eu não peça para você levantar a mão. Quem teve uma semana difícil no trabalho? Quem teve uma semana... O pessoal está levantando a mão sem eu pedir. É muito comum quando a gente tem uma noite frustrada de trabalho, um mês frustrado de trabalho, um momento que está nos causando dor e tristeza, que tira o nosso sono, que tira a nossa paz, que não traz alegria trabalhar, que não traz alegria entrar numa reunião, que
que a gente tem dificuldade com essas coisas e a gente está, de repente mudou o chefe, de repente mudou o salário, de repente mudou a área, de repente você foi convidado a se retirar da empresa, de repente você tinha uma relação bem estabelecida com alguém que tinha muita influência na sua empresa e de repente se colocou alguém entre você e essa pessoa influente que causou um certo ruído de comunicação. E há um processo natural de frustração. Há um processo natural de frustração. Quem é empreendedor aqui, às vezes, os seus clientes são os seus patrões, né? E o seu trabalho é visto por um outro ângulo. Mas o que está acontecendo nesse texto, que você precisa entender, é que o Pedro teve uma noite frustrante, e essa noite frustrante traz medo e preocupações para ele. Pedro, ele ficou ali ouvindo Jesus, mas ele está dobrando as suas redes, e o que ele quer é ir para casa, o que ele quer talvez é que a próxima noite chegue, e ele precisa reverter esse quadro. Pedro parece ser um cara muito... Assim, ele é um cara muito que não desiste, ele é sempre muito persistente, apesar das suas inconstâncias emocionais presentes no texto do Novo Testamento. Só que Pedro agora está diante de um momento assim, que ele sabe que aquele dia passou, acabou, não dá mais. Ele sabe que a situação na empresa está difícil, ele sabe que não adianta tentar pescar de novo, ele sabe que ele vai precisar esperar uma próxima oportunidade, e aquilo acabou. Só que Jesus, ele fala, Pedro escuta, e quando termina, é muito verdade que nesse texto Pedro já teve alguns encontros com Jesus, Pedro já se aproximou de Jesus algumas vezes ali no mar, Pedro já teve a sua sogra doente, Jesus foi até a casa de Pedro e curou a sua sogra. Então Pedro já mais ou menos sabe quem é Jesus, tem visto o que Jesus faz, e é muito interessante a frase de Pedro, porque revela muita coisa. Olha, eu passei a noite inteira pescando, não deu nada, mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes de novo. Há uma mudança de rumo. Há uma mudança de rumo de um homem muito experiente. Não é um homem inexperiente. Pedro não é um pescador de primeira viagem. Pedro não é um júnior. Pedro é um sênior. Pedro tem os seus funcionários na pesca. Pedro já se desenvolveu profissionalmente. E Pedro sabe. Tem um autor que eu estava lendo hoje, que é comentarista bíblico, e foi até Israel, e foi ao Mar da Galileia, e ainda há pescadores, ao estilo de Pedro, dependentes da pesca de sobrevivência ali no Mar da Galileia, pobres que dependem da pesca diária para alimentar os restaurantes próximos ali ao Mar da Galileia, e que aí ele perguntou assim, se eu dissesse para vocês, agora, sol a pino, entrarem no mar, bem na parte mais profunda, porque no meio das águas onde Jesus manda entrar, é a parte mais profunda. Eu não entendo nada de pescaria, eu odeio pescaria, não gosto de pescar, não me convide para pescar. É essa pesca de peixe aí. Mas o que eu li é que não tem cabimento pescar no mais profundo, porque as águas são profundas. Os peixes vão estar mais baixos, é mais difícil pescar na parte mais profunda. Peixes, eles dependem dessa coisa do silêncio, da pouca luminosidade, então é mais fácil pescar à noite, não se pesca de dia. E esse comentarista bíblico falando que estando lá, escrevendo seus comentários, ele foi perguntar para os pescadores, se eu mandasse vocês irem até o meio do lago agora e pescarem, jogarem as suas redes, vocês fariam? É engraçado a forma como ele conta, porque ele diz assim, eles não me responderam nada, eles só riram e viraram as costas. É assim, gente, você conhece o seu trabalho, você conhece o seu chefe, você conhece o que você está vivendo e você sabe o que você está passando. Veja como há um novo rumo aqui para Pedro, porque ele fala assim, mestre, se é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar a rede de novo. Ele continua frustrado. Ele continua incomodado com o que pode acontecer se ele não tiver peixe essa noite e a próxima. Mas há um novo rumo, há uma nova atitude diante da frustração. Ele começa de novo sob a palavra de Jesus.
ele aceita começar de novo sobre a palavra de Jesus e ele vai para o lugar mais difícil, na hora mais difícil, enfrentar a cena mais difícil, e ele vai, porque Jesus falou. E é interessante, eu não pus aí, mas a palavra que está lá é mestre, né? A palavra comum para mestre é rabi, mas nesse texto é muito interessante perceber como há uma mudança de mentalidade na cabeça de Pedro que está acontecendo dentro dele, porque a melhor tradução para esse texto seria assim: chefe, se você está mandando, eu vou. Ele chama Jesus de chefe. Você tem que entender que Jesus, para Pedro, além de ser um cara que prega muito bem e está fazendo alguns milagres, Jesus está bem no começo do seu ministério, Jesus é um carpinteiro, Jesus não entende nada de pesca. E ele chama Jesus de chefe. Diante das frustrações do seu trabalho, convide Jesus para ser o seu principal chefe. Encare os cenários mais difíceis sob a palavra de Jesus. Dê esse passo diante das frustrações. Não deixe que as frustrações você encaia na seguinte pergunta: por que Deus está deixando eu passar por isso se eu estou sendo um seguidor de Jesus? Por que eu estou enfrentando tudo isso se a minha vida diante de Deus está tão legal? Porque de repente Deus vai usar esse momento de frustração para te convidar a fazer coisas que talvez você ache incompreensíveis, enfrentar algumas pessoas e algumas situações, e ir no cenário mais difícil do seu trabalho, no meio do lago, meio-dia, o pior horário, mas sob a palavra de Jesus, alguma coisa diferente pode acontecer simplesmente porque você mudou o rumo da maneira como você lida com as suas frustrações. Na sequência, há uma nova atitude diante do sucesso no trabalho, porque alguns de vocês talvez estejam vivendo exatamente o sucesso no trabalho e não a frustração no trabalho. Gente que está enfrentando grandes colheitas, grandes salários, grandes participações nos lucros, grandes prêmios, possibilidades diversas de estar vivendo um momento bom, e graças a Deus por isso. Quando a gente fala da frustração, é muito difícil conseguir encontrar coisas, mas a verdade é que Pedro encontrou, e ele encontra exatamente na maneira diferente como ele lida a partir da fala de Jesus. Vá no meio do mar, no pior horário, e vai porque eu estou falando, e ele vai. Agora, o que acontece, e se você prestou atenção no texto, o texto diz claramente que eles pescaram e eles ficaram impressionados com a pesca que eles fizeram. Jesus não pescou. Quem pescou foi eles. Quem remou até o meio do mar, quem lançou as redes, quem puxou as redes, quem viu que a rede, que era tanta bênção, tanta produtividade que o barco ia afundar, e calculou que ele precisava de outro barco e chamou. Quem trouxe o segundo barco e jogou, e para não perder nada, porque aquela produção daquele dia poderia sustentá-los talvez por uma semana ou um pouco mais. Eles estão voltando com todo o cuidado do mundo para ver se os barcos não afundam e para garantir aquela produtividade. E a reação de Pedro é a reação mais absurda possível. Se ele vai ao fundo do mar sob a palavra de Jesus, por que será que agora ele não, sob a palavra de Jesus, se sente muito feliz de que aquilo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu? Por que há em Pedro uma reação tão oposta diante do sucesso, daquilo que a gente espera diante dos nossos sucessos? Por que a reação de Pedro não é uma reação tão parecida com a nossa diante dos nossos sucessos? Por que Pedro, ao invés de dizer graças a Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor salvou a minha semana, Senhor, que pesca que foi essa maravilhosa, o Senhor não quer ser meu sócio, porque o Senhor tem uma visão de negócio que eu nunca tive. Senhor, que legal, todos se abraçando, todos felizes, porque agora eles têm dinheiro suficiente para talvez passar uma noite, quem sabe, em casa, dormindo com a esposa e com os filhos, sem ter que ir pescar. Tirar umas férias de alguns dias, tanta coisa boa diante do sucesso. Olha a frase do rapaz, do homem, do Pedro, do Simão. Ele chega, ele sai do barco, ele vai até Jesus. Ele não está atento ao sucesso, mas ele está atento à relação com Jesus e diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Há uma nova atitude diante do sucesso. Há uma nova atitude diante do sucesso que ao longo da nossa história a gente vai perdendo, e é natural que perca, eu nem estou me culpando ou te culpando por isso.
a gente vai criando casca, a gente vai enfrentando as frustrações, a gente vai sendo guardado por Jesus em algumas delas, aqueles que são seus seguidores, a gente passa alguns obstáculos e aí começa a vir a fase da bonança, a fase da boa pescaria, a fase do sucesso, a fase das promoções, a fase dos prêmios. A fase em que tudo dá certo. E há uma direta relação natural no coração humano de reconhecer que o seu esforço é intrinsecamente necessário para que aquilo continue sendo verdade. E eu não tiraria uma palavra da frase que eu disse. Porque se não houvesse esforço da equipe de pescadores de Pedro, eles teriam não só perdido os peixes, mas perdido os barcos. Eles se esforçaram absolutamente, eles foram excelentes na maneira como trabalharam, eles sabiam como conduzir as redes, eles souberam puxar as redes com a força necessária para que as redes não rompessem, eles calcularam todo esse processo e eles chegaram na praia com tantos peixes, sendo admirado por um monte de gente que talvez não ouviu que foi Jesus que falou, e admirando Pedro, André, Tiago e João, pela forma como eles conseguiram pescar, e tudo isso está acontecendo e houve trabalho excelente. Mas há uma reação de um rumo de vida, um rumo para o trabalho completamente diferente. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Há uma sensação de não merecimento. Há uma sensação de não posse. Há uma sensação de compreensão. Pedro é dependente do trabalho, mas Pedro não é dependente dos resultados do trabalho. A partir daquele momento, há uma mudança grande no coração de Pedro. É assim, Senhor, eu não mereço. Olha, eu lutei muito por isso aqui. Eu gostaria de ter terminado a noite feliz e ouvido a tua palavra e ido para casa. Mas agora eu fui para o mar e eu consegui muito mais do que eu sonhei, eu imaginava. Eu cheguei num ponto na minha profissão, no meu trabalho, naquela semana, naquele dia, naquele mês, naquele ano, que eu não esperava. E há uma reação diametralmente oposta: afaste-se de mim porque sou pecador. Ele reconhece que ele está recebendo muito mais do que ele merecia, muito mais do que ele poderia esperar. Há uma reação de alguém que reconhece que tudo que ele alcançou não vem do trabalho esforçado de suas mãos, apesar dele ter trabalhado e se esforçado muito. Ele reconhece que ele está diante de Deus e que ele é muito pequeno, conhecendo as suas fraquezas, erros e sabendo que ele não é merecedor de estar vivendo aquilo. Há uma nova atitude diante do sucesso. Há uma nova atitude diante do sucesso. Não há uma atitude de agora sim eu vou aproveitar. Há uma atitude de muita gratidão, muita gratidão. E a gente chega no rumo novo para o trabalho de Pedro. Jesus diz para ele assim: não temas, não temas. Esse não temas tem uma relação importante que você precisa pescar. Pedro e seus amigos ficam perplexos, assombrados. Há uma profunda compreensão que eles estão diante de Deus, e isso traz perplexidade e temor. Afasta-te de mim, porque sou pecador. É uma frase que está presente no profeta Isaías, é uma frase que está presente no profeta Jeremias, homens que se encontraram com Deus e disseram: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Moisés, quando se esteve muito próximo de Deus, teve a mesma reação de se esconder com medo de que ele pudesse morrer. Então, assim, a presença de Deus, ela traz assombro para essas pessoas e trouxe para Pedro. Em Jesus, há um mover de Deus nas palavras de Jesus numa direção um pouco oposta a isso. Ele ensina os seus discípulos e a gente a chamar Deus de pai, de papai. Há um outro lugar na relação com Deus, uma relação em que a gente se sente mais abraçado por Deus. E nessa relação mais abraçado por Deus, a gente ganha intimidade para chamá-lo de pai e não de Senhor Todo-Poderoso, de que a gente tem medo. Mas eu queria que você entendesse que a nossa cultura tornou Deus com perdão ao Senhor dos céus, um bichinho de pelúcia.
Ele é seu pai, ele te ama. E ele vai dizer, como está dizendo para Pedro, nessa mudança de rumo do seu trabalho, da sua vida, não temas. Mas isso não tira de Pedro a certeza de que ele está diante de Deus. Deus não é um pai que te mima, que é obrigado a te dar o melhor, mas quando ele te dá o melhor, não é só obrigado, papai. É assim, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Nesse momento, Jesus o convida para dizer assim, não temas, calma. Eu vou mudar o rumo da sua história. Você será pescador de homens. Pedro, ele é convidado nesse momento a mudar completamente o rumo da sua história, mudando a sua profissão. Ele vai deixar de ser um pescador, e deixando de ser um pescador de peixes, ele vai passar a pescar homens. Ele vai virar um homem que anda com Jesus agora nos próximos 3 anos, e nesses próximos 3 anos andando com Jesus, uma nova profissão vai sendo formada no coração dele. Na verdade, muito mais que uma profissão, um chamado. Uma certeza de que aquele homem tem um chamado muito mais amplo do que a profissão que ele tem e recebe provavelmente dos seus pais, pescador, e agora ele tem um chamado, ele entende a vida a partir do seu chamado, a vida dele vai se reorganizar a partir do chamado dele, e a partir desse chamado ele toma decisões novas que o lançam para um novo rumo. Ele deixa de ser agora um homem focado nos resultados do seu trabalho, e agora ele vai entrar numa jornada com Jesus, uma jornada que vai trazer para ele muitas dúvidas e questionamentos, mas que ele vai aprender a resolver a vida, a entender o trabalho, a entender as suas frustrações como homem, a entender as suas alegrias como homem, mas na perspectiva do seu chamado. Eu não sou somente um pescador de peixes, mas eu tenho um chamado, e esse chamado é para que eu faça diferença na vida de outros homens e mulheres. Para Pedro, isso implicou numa mudança radical do seu trabalho. E eu não quero incentivar ninguém a partir da história de Pedro, ninguém mesmo, porque eu não sou ninguém nesse aspecto para fazer isso, para você deixar a sua área de trabalho e escolher outra. Pedro fez isso. Pedro mudou radicalmente a sua vida a partir do encontro com Jesus, inclusive no que significava o seu trabalho. Mas eu também não vou dizer que talvez Deus em algum momento não tenha isso para a sua vida. Porque eu iria me alongar aqui, mas ele teve exatamente isso para a minha vida, num processo muito mais longo que o de Pedro, em que eu fugi muitas vezes de estar aqui nesse lugar, mas de maneiras misteriosas, Deus foi me levando exatamente para onde Ele queria que eu estivesse. E um dia eu tive que tomar essa decisão, e ao tomar essa decisão, eu só tinha um receio, que eu acho que era o mesmo receio de Pedro. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou cuidar da minha casa? Mas no dia em que a pessoa que Deus colocou do meu lado entendeu o mesmo chamado e me deu o suporte, essa decisão foi muito parecida com a de Pedro. Deixando tudo, o seguiu. Como Deus vai construir essa história no lugar em que você está ou num outro lugar, importa saber o quanto você entende o fato de que há um reverso na sua relação com o trabalho. Há um novo rumo para a sua relação com o trabalho. Há uma mudança nesse texto que ela é muito clara, ela é visual, ela representa exatamente os 180 graus, ela representa exatamente o reverso. Um homem que todas as noites entrava no mar, agora esse homem todos os dias vai entrar nas cidades. Um homem que todas as noites pescava peixes, agora todos os dias ele vai pescar homens. Um homem que estava acostumado ao silêncio do mar, agora ele estará acostumado com o barulho das pessoas. Deus quer mudar o rumo da sua vida no seu trabalho. Mesmo que você fique no trabalho que você tem. Qual o rumo natural?
o rumo das suas escolhas e decisões. O rumo das suas escolhas e decisões não é exaustivo, mas pelo menos um exercício para a gente encerrar. Muita gente levantou a mão, provavelmente. O rumo natural do seu trabalho hoje te leva a preocupações excessivas. Preocupações excessivas. Você trabalha para além do seu horário de trabalho, você trabalha para além do seu limite físico. Você trabalha muito porque você precisa cumprir as metas. Você trabalha muito porque se você não trabalhar muito, alguém vai ser chamado para trabalhar no seu lugar. E essas preocupações excessivas te consomem. Essas preocupações excessivas atrapalham o seu relacionamento dentro da sua casa. Essas preocupações excessivas estão trazendo dores e doenças emocionais para dentro do seu coração e da sua mente. As preocupações excessivas estão deixando você numa situação difícil. E você vai me dizer assim, mas o que eu faço, Júnior? Eu preciso desse trabalho, eu estou lá, eu vou continuar, eu não tenho o que fazer. O fracasso, cada fracasso, você, numa sociedade de mérito, você é convidado a entender qual foi a sua culpa nesse fracasso. Você é sempre convidado a entender o quanto esse fracasso representa um erro seu no processo. O quanto você não fez o que o descritivo do seu job diz para você fazer. O quanto o seu plano de desenvolvimento pessoal que você faz no começo do ano, o quanto você não está alcançando as metas que você mesmo determinou para você. E cada fracasso é um sentimento de culpa, porque você talvez não foi suficiente para cumprir aquilo, sendo que outros ao seu redor foram. E você isso vira um ciclo vicioso de preocupações excessivas e culpa. Só que diante do sucesso, você passou a entender que sucesso é mérito. Porque sucesso é mérito, não é? É. Se alguém é reconhecido, ele recebe honras, ele recebe presentes, ele recebe gratificações, ele recebe grandes possibilidades, e a gente vai aprendendo a entender sucesso como mérito. A gente vai aprendendo a entender sucesso como mérito. Então a gente inveja quem tem mérito e quer chegar lá para um dia poder dizer que a gente também tem mérito. Na condição normal do rumo da sua vida, como trabalhador, o trabalho é tudo, porque o trabalho é a nossa principal identidade, é onde a gente passa mais tempo, é onde a gente gasta mais energia, não é com a família, não é com descanso, não é com lazer, não é com nada disso. A nossa vida, no século 21, ela é centrada no trabalho. E eu não sei se isso vai mudar, mas você pode mudar o rumo disso. Mesmo trabalhando no lugar que você está, mesmo fazendo o que você faz. A frase-chave é: deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo e o seguiu. Talvez, qual é o novo rumo em Jesus? Só como exercício. Só como exercício. Volte-se para a palavra. Não abandone a palavra por causa das frustrações ou dos sucessos. Pedro, ele não tem muita escolha, é verdade. Pedro, ele foi convidado que o seu instrumento de trabalho servisse como instrumento de trabalho para Jesus. E Pedro está dobrando as suas redes, doido para ir para casa, mas Jesus fala assim: fica aí um pouquinho que eu vou usar seu barco. Depois você vai embora. E Pedro é obrigado a ouvir as palavras de Jesus. E ele fica ali. E essas palavras, por mais que ele esteja insatisfeito, por mais que ele não esteja prestando muita atenção, por mais que ele está muito cheio de preocupações, ele se volta para a palavra. Se volte para a palavra. Leia a palavra de Deus nos dias difíceis do seu trabalho, no dia da demissão, no dia do dia difícil, no dia da conversa difícil, no dia do chefe chato. Em vez de só se preocupar excessivamente, mesmo com o coração transtornado, volte-se para ouvir Jesus, volte-se para de novo meditar na palavra. Ligue para alguém, fale com alguém, fale: eu estou vivendo isso, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Hoje a gente teve a situação da Maluzinha, e a Cris e o Renato um pouco desesperados, amedrontados, mais obviamente a mãe do que o pai, natural também, e a mãe muito preocupada: Júnior, meu Deus do céu, a minha filha vai passar pela cirurgia. E eu falei para ela: o Deus do céu e da terra vai cuidar da sua filha. E eu fui para a palavra, orei na palavra, e publiquei o Salmo 56 ou 57 lá para vocês e para a Cris. Enquanto eu tenho medo,
Eu confio no Senhor. Porque diante das suas preocupações excessivas e das suas frustrações, se você deixar você ficar só dentro da sua cabeça, não há mudança de rumo. Encontre mudança de rumo na confiança em Jesus. Volte-se para a palavra, volte-se para a oração. Veja o fracasso como uma oportunidade. Ah, Júnior, é fácil para você dizer. Cara, não é fácil para me dizer. Eu não lido bem com o fracasso, como qualquer um de vocês. Mas eu tenho aprendido a olhar os fracassos e as frustrações como novas janelas que Deus pode estar abrindo para a minha vida e para a minha história. Senhor, eu já fiz isso muitas vezes. Eu já tentei diversas vezes, mas sob a Tua palavra eu vou tentar de novo. Porque Ele ouve a palavra e Ele vê o seu fracasso como uma oportunidade. Ele encontra no seu sucesso dádiva. Ele nunca mais, Pedro, nada mais que ele fizer, ele vai ver como um sinal da sua superioridade. Pedro, na sua carta, no 5º capítulo da sua carta, chegando ao final da sua carta, já um homem velho, experimentado, já um grande pescador de homens, ele diz assim para pastores mais jovens, como muitos de nós um dia tivemos que ler isso nas faculdades de teologia, nos bancos da teologia. Ele fala assim para pastores jovens, ele fala assim: tratem as ovelhas como sabendo que elas são do sumo pastor e não de vocês. Vocês não têm nada. A rede cheia de peixe, é como se ele estivesse dizendo isso, a rede cheia de peixe, ela não é de vocês são pecadores, a rede cheia de peixe é do sumo pastor, é ele que manda, é o grande pescador, é o grande pastor. Sucesso é dádiva, e o propósito é tudo, Há uma percepção não do trabalho, mas uma percepção de chamado. Há uma percepção de que há um chamado de Deus mesmo lá no seu trabalho. Essa é a mudança. Só que essa mudança não acontece pelas minhas palavras. Essa mudança acontece no seu encontro com Jesus. É mecânico. Se você olhar para esses passos como, então tá bom, eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer isso agora. É bom que você faça isso, mesmo sem querer, vai te ajudar algumas coisas. Mas faça uma oração agora nesse final. Chame Jesus para um encontro, deixe Jesus te encontrar pessoalmente como encontrou Pedro. É a transformação que Jesus oferece, que te faz mudar o rumo da sua história, inclusive no seu trabalho. Não é só a sua decisão, mas é o encontro com Jesus, que te tira da escravidão do trabalho é tudo, e te coloca na liberdade do propósito é tudo. Deixou tudo e seguiu Jesus. Qual a sua capacidade de entregar nas mãos de Deus o seu trabalho e a sua história profissional, e falar que está aqui, Senhor, é teu, eu aceito o teu chamado e o teu propósito. Talvez Ele vai te deixar no lugar que você está. Talvez, e só talvez, Ele vai te tirar de lá para um caminho muito diferente. Mas você precisa se encontrar com Jesus. Eu não. Se encontre com Jesus, para Ele te ajudar a dar essa direção para a sua vida. Deixe tudo para seguir Jesus. Deus te abençoe.